Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Papo de Crente. Já faz um tempinho que nós não gravamos mais vídeos, mas peço desculpa pela demora, mas estamos aqui de volta com um primeiro assunto. Hoje trazemos dois temas, mas vamos falar primeiramente em um vídeo em um deles, mais sucinto possível, e depois falaremos do segundo. O primeiro vídeo de hoje vai falar sobre Priscila. Que era Alcântara, não é mais Alcântara, é só Priscila. Agora é só Priscila, logo após a vinheta. Acho que todo mundo já deve estar sabendo da transformação do período de transição que Priscila passou, desde o período gospel, que estava vendida, né? E comprada também pelos braços do nosso pai. E agora ela teve uma ascensão e uma mudança na sua carreira, acho que radical. Todo mundo, hiper radical. E nesse momento agora ela está servindo realmente a um Deus, é o que pelo menos parece, né? Eu não posso falar muito sobre esse Deus que ela serve, porque não me convém muito. Eu tenho alguns pontos de vista a ressaltar, mas eu gostaria de começar com meu irmão, apresentando mais uma vez, JD, estamos de volta. JD, dá aquela salva e vamos entrar no assunto. Pronto, então assim, eu tô vindo direto do trabalho, inclusive, tô aqui fartado, mas enfim, olha só, todos estão acompanhando, ou pelo menos eu acredito que aqueles que têm acesso à internet e até a própria mídia a convencional também foi publicada algumas coisas, mas quando eu trago à tona esse tema, eu não tô querendo surfar na onda do que está em alta, em ascensão. Não. Na verdade, eu estou aproveitando o ensejo de uma temática, porque acontecimentos como esse, né, e Priscila, que era Alcântara, não é mais Alcântara, esse é um ponto que eu acho interessante. Porque assim, ó, você fala, por que essa nova postura, essa nova identidade, essa nova fase da vida da Priscila, que não é mais Alcântara, por que ela está renegando literalmente essa questão do sobrenome e palavras delas, ou pelo menos que foi veiculado, que ela disse que há uma carga, né, histórica que para ela não é interessante carregar, então quando ela tira esse sobrenome, automaticamente ela está deixando para trás aí aquilo que foi construído, e é lógico que ela está se referindo ao período desde sua infância, que foi justamente na carreira gospel, né? Nós sabemos disso. Agora sim, eu estava comentando com o Marcelo, eu gostaria de externar aqui, que essa questão da mudança de Priscila não foi da noite para o dia, né? Foi algo muito gradativo. Foi gradativo. Pô. E quem acompanhou e quem acompanha a carreira dela, né? Inclusive hoje ela tem o que? Se eu não me engano, 2,8 milhões. Tipo a gente. As visualizações do clipe que ela lançou agora com o Bonde do Tigrão, né? Nessa data que nós estamos gravando aqui, dia 21 de novembro de 2023. Independente da quando foi postado ou quando você está vendo, não importa. A data é essa aí. O importante é que esse conteúdo ele vai estar disseminando aí pra gente estar debatendo, discutindo e até mesmo tendo opinião, porque eu acho que a ideia aqui é refletir sobre, e eu queria falar sobre esse ponto, o desvinculado da questão da nomenclatura, porque assim, ó, eu sou, o meu nome, eu tinha vergonha de falar sobre JD e tal. JD é meu nome artístico, é o nome que eu tenho registrado, na verdade. A felicidade tem JD. Então assim, artisticamente falando, o pessoal me conhece lá na minha comunidade, nas minhas redes sociais e até nos meus grupos sociais. Nesse Instagram também que vai estar aí embaixo. JD. Mas JD Amorim ou José Amorim, esse nome vem da raiz materna, mas tem o Cruz que vem da raiz paterna, então eu tenho um lugar de onde eu vim. O sobrenome é pra isso, pode demarcar, né? Aí, sei lá, Marcelo... Nossa palavra na Bíblia tem, você é filho de quem? É genealogia, né? Então tem essa questão. Então quando ela desvincula, eu já vejo um ponto interessante aqui, que ela tá literalmente, né, além de estar verbalizando isso, ela quer trazer essa imagem, trazer essa identidade, trazer essa nova fase de vida e de fato o desinteresse de tentar preservar, né, aquele passado que ela de fato deixou para o passado. E aí, repito, esse ponto que eu quero colocar, porque no discurso que foi sendo construído e as narrativas que a Priscila, que é ex-Alcântara, dizia, era muito pelas beiradas, como se tivesse pego uma sopa quente e fosse, né, comendo pelas beiradinhas ali para poder... Ela fez uma lapidação. Foi fazendo uma lapidação. Né? Meio estratégico até. Pronto, estratégico. E hoje não, hoje ela literalmente virou a casaca e tá literalmente dizendo, chega. Eu fiquei com uma pergunta. Ela é hétero? Ela mudou? Não. Porque, assim, pelo que me consta, parece
Não é um julgamento, parece que os traços mudaram. Não, eu acredito. Era bem feminino e tal, e agora parece que... eu acho que essa observação que o Marcelo estava citando aqui é interessante mesmo, tá vendo essa... Não sei, e detalhe, historicamente falando, ela era uma pessoa que se privava muito sobre essa questão de expor relacionamentos, namorado e tal, então assim, já há essa... só um ponto de vista. E talvez, a partir desse vídeo aqui, né, vai ser publicado e talvez a gente vai descobrir outras coisas, ou melhor, outras coisas vai estar sendo vindo à tona. Não é profecia isso não. Não é que a gente é profeta não. Porque é uma possibilidade, eu acho que pra mim, não há de espantar, porque eu acho que cada um tem suas escolhas e nem tudo vai ser exposto, né? Mas a princípio, quem está de fato comemorando e está sendo ficando muito feliz, demonstrando uma felicidade muito grande nessa manifestação pública dela, são justamente as cantoras, os artistas que nada tem a ver com gospel, que nada tem a ver com... Que abraçam tem nada a ver com os princípios que outrora ela tinha. Mas esse ponto que eu estou trazendo aqui... Não é esse abraço não, é esse abraço aqui. Então assim, exatamente, perfeito, muito bom isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem olho para ver, veja e interprete, mas enfim. Nada contra. Então o que acontece, e esse grupo, essa classe, essa galera que está abraçando ela, justamente, né, aqueles que tinham um discurso, uma narrativa totalmente contrária ao que elas tinham em relação aos seus princípios, seus valores que outrora ela defendia. Foi sempre uma briga, a quebra desse paradigmas. Ele vai existir sempre, eles querendo tirar essa conduta. E assim, vamos lá, eu queria abordar sobre isso, sobre essa questão do desvínculo do nome, do sobrenome, né? Mas também é para eu fazer um comentário que para mim não espantou essa questão do posicionamento dela, porque quando Priscila começou a apresentar essas mudanças, e aí eu vou pegar um ponto-chave, Marcelo, que talvez a gente entre em consenso ou não, e talvez vocês concordem ou não, e aí para mim é bacana porque você pode colocar seus comentários lá. É totalmente contrário à minha opinião e tá tudo certo também, porque aqui a ideia aqui é um papo de crente, então a gente vai falar sobre uma opinião própria também, porque a gente joga algo que é imparcial no sentido de ter defesa, mas ao mesmo tempo a gente coloca a nossa opinião e aí passa a ser, você pode considerar parcial, não tem problema nenhum. Olha só, o que está sendo discutido e discussado em vários canais, em várias mídias, tanto de amplo alcance como também daqueles que estão aproveitando para poder ter um grande alcance, né? Porque fato noticioso, então assim, o que acontece? A figura da Priscila, repito mais uma vez, que não é mais Alcântara, ela hoje é emblemática porque ela foi convidada para o Teleton, ela já teve na apresentação no encontro da Globo, e aí toda aquela ascensão buscada e requerida agora é interessante também para as grandes mídias, também é interessante, algo que está agora na internet, está sendo discussado, então para eles também é interessante. O lançamento do clipe logo com um grupo de funk aí da década de 90 lá, o Bonde do Tigrão, e aí tudo isso aí escandaliza, e agora as vestes. A questão estética tem causado um escândalo tremendo, terrível, no sentido de que ela adotou essa questão do corte do cabelo, essa questão de raspar a sobrancelha, essa questão da sexualização e da sensualidade. A mulher do quinto elemento. Enfim, olha, eu particularmente achei horrível, mas assim, essa é uma opinião. Eu gosto de ruiva, mas... Não, tudo bem, pô. É a minha opinião, eu achei horrível, mas tudo bem. O que acontece, o que tá posto é o seguinte, poxa, que ela literalmente, pra mim, essa estrutura e essa exposição por parte dela chega pra mim, eu recepciono de uma forma impactante e que causa realmente esse impacto, porque é tipo assim, eu quero chocar, tipo assim, é um choque, eu quero literalmente, como se eu estivesse falando, eu quero literalmente causar isso. Aí talvez vai vir outras surpresas aí após esse estágio inicial, né? Mas a princípio, o que ela quis fazer, se essa foi a pretensão, ela fez muito bem feito. Parabéns, vou deixar um like pra você, porque você fez muito bem feito. Abalou tanto o pessoal do gospel que era do segmento. Ela sabe fazer, defendia, de certa forma, o ruim muito bem, né? O que ruim pra gente, na verdade. Porque eu acho assim, que pra mídia, né, pra quem trabalha com essa questão do marketing, né, com essa questão da propaganda, dessa área de comunicação, vende bem, pô. Eu tenho uns dias bem avessos aí, mas eu vou deixar você concluir bem o raciocínio. Aí o que acontece? Então, pra questão da publicidade e tal, essas coisas é interessante mesmo, até porque vai ver lá o Instagram dela, né, que você vai ver
os 5,8 milhões também que tava ali na casa dos 3 ali, aí deu uma subidinha também, mas enfim. E aí as marcas procuram, mas enfim. O que eu quero pontuar aqui, para não ficar também muito extenso, é sobre essa questão do desvínculo realmente da identidade, para deixar literalmente um corte, porque começou de forma, quando eu falei de forma gradativa, porque ela foi a mesma que fazia parte da classe e da separação da Sony Music Gospel, ou seja, são cantores gospel, e ela mudou, ela rompeu literalmente, eu não quero mais essa nomenclatura, ou pelo menos essa divisão do gospel, eu quero cantar. Aí passou a ser parte do cash da produtora Sony Music, que a gente chama secular, né? Que não canta gospel, a gente chama secular. Ela continua a mesma empresa. A mesma empresa, só mudou o... É o segmento, né? Porque havia um corte realmente, né? Porque é uma empresa gigantesca e tem essa divisão até para atender públicos, né? A empresa mesmo vem dos dois, atira para os dois lados. Isso é muito bom. Então, quando ela fez esse rompimento, causou aquela estranheza e tal, aquela coisa toda de escândalo, aí deixou o gospel, que aí infelizmente tem muitos religiosos que apuderam ser disso também, e aí, é uma opinião também minha, que infelizmente são infelizes no sentido de ter um posicionamento realmente da sua fé, escandalizam-se e usam de forma errônea, de acordo com a Bíblia, comendo ainda legumes, não está preparado para comer carne, se escandaliza. Aí também, para mim, o rompimento do segmento gospel como artista para o secular que nós chamamos, para mim não mudou nada, no sentido de que era possível sim você artisticamente continuar fazendo sua arte sem necessariamente deixar que alguns termos que estão utilizando apostatar da fé. E apostatar da fé, eu vou até pegar aqui a linguagem bem dicionária. Vai aparecer. Não, bota aí, mas vamos lá. O editor, o produtor, coloca na tela aí. Mas só para botar um viés de classificação bem dicionário, sim, que é desertar da religião a que pertencia para adotar outra ou não. Ou seja, abjurar, apostatou do judaísmo, por exemplo, até dando um exemplo. Mas assim, aí você fala, Jotana, então você vai para essa linha também que ela apostatou da fé? Eu diria que não, eu diria que ela está vivendo a fé de acordo com o que ela acredita nesse momento. Veja bem. Ela está vivendo o Deus dela. É porque assim, foi o que ela fala, ela vê discurso, se você for ver o discurso dela ainda no gospel, o testemunho dela, era essa questão de ter a sua fé cristã, mas uma pessoa de mente aberta, não uma pessoa religiosa. Eu até concordo, assim, não sei se eu te cortei, mas assim, em grau. Esse discurso dela é algo bem estratégico, bem pensado para uma pessoa inteligente se manipular e conseguir manipular a outra. Então, nesse sentido, ela faz muito bem esse discursinho e você acaba acatando com a ideia. Você já viu aquele filme que você concorda com a opinião do inimigo? Então, ela está fazendo isso. Eu posso falar ou não sei se você concordou? Não. Porque para não te cortar mesmo. Não, beleza. Não, a princípio é isso. De forma minuciosa, que ela tinha um discurso que era uma cristã evangélica genuinamente com a sua intimidade com Deus, mas que tinha mente aberta, então não ligava muito para essa questão de estética, essa questão de ter ou não ter tatuagem, a forma de falar ou relacionar com determinados grupos sociais. A princípio era isso. Depois, o discurso ele vai de forma bem gradativa lá. Bem minuciosa aqui, aí vai se afastando, você fica quando pensa que não. Hoje ela chega sem calcinha, literalmente sem calcinha, porque a roupa não cabe. Foi feita estrategicamente para trazer essa questão da sexualização, da sensualidade e mostrar, o instigar, né? A pessoa olhar e dizer, meu Deus, ela tá sem calcinha e tal, ou seja, porque não dava realmente, você vai ver aí a imagem. Então o que acontece? Aí causou realmente, e assim, já tá te escandalizando? Não. Entretanto, deixa eu finalizar aqui com o meu posicionamento em relação a isso. Há um perigo de nós tentarmos adotar uma postura que cabe dentro daquilo que eu também acredito. Eu não sou religioso, no sentido de ter a prisão de dogmas e práticas imposta por algumas crenças e que tem um baseamento bíblico para escravizar e para te colocar amarras e proibições, enfim, essas coisas eu tô fora. Existe a necessidade de você conhecer a Deus. Aí eu tenho discursado o seguinte, que se toda a escritura de Gênesis e Apocalipse não te faz conhecer o Deus ao qual está apresentando, não vai adiantar nada. Você vai ser um mero religioso, vai ter um livro de capa a capa para poder estar discussando, e o seu verbalizar é só para você pegar aquilo que convém para você, condenar, enviar a pessoa para o inferno. É terrível isso. Eu não sou religioso. Existe um caminho que é Jesus Cristo, e a exposição para o plano de salvação que é Ele
é muito claro e o seu relacionamento, é possível você ter um relacionamento com Deus sem necessariamente estar sendo acometido pela religiosidade que te faz ser uma pessoa que não consegue conviver em um grupo social ao qual pessoas têm um pensamento diferente do seu, porque você tem as escrituras ou aquilo que você supostamente defende como princípios, como valores, essas coisas que nós discussamos muitas das vezes, e é excludente porque você coloca-se dentro de uma caixinha e você, com o seu discurso, com as suas atitudes, com as suas ações, você joga praticamente todo mundo no inferno e por causa dos dogmas. Então eu não vou por essa linha de raciocínio. Entretanto, o comportamento de Priscila hoje, ela está indo pelo averso daquilo que ela poderia fazer. Em outras palavras, você está no meio de pessoas que é de outro segmento, que apresenta outro discurso, que artisticamente defende algo que é totalmente fora daquilo que você acredita. Sim. E ela, para mim, perdeu a oportunidade de testemunhar no meio daqueles que não creem e não veem a prática da mesma fé, e através do seu próprio testemunho ela conseguir fazer com que pessoas vissem Jesus, que esse Jesus que eu estou falando, eu não estou falando desse Jesus religião, estou falando de Jesus, Filho de Deus, que veio com o propósito de trazer mudança a partir do seu relacionamento com Ele, o negar a si mesmo, essa mudança que Ele consegue fazer e você consegue alcançar, inclusive através dele. Nada tem poder transformador que é o Evangelho, que é o poder de Deus, se não é o seu relacionar-se com Cristo. A palavra precisa fazer você chegar em Cristo, você precisa conhecer Jesus pelo menos as Escrituras. Se não conhecer, não vai adiantar absolutamente nada. Então, para mim, Priscila perdeu a oportunidade de estar no meio de pessoas como a Anitta, como Luísa Sonza, no meio de pessoas que são excelentes artistas, tem uma gama de fãs, milhares, milhões deles, e que poderia, com seu testemunho, fazer com que pessoas criassem uma interrogação. Puxa, bicho. Será? Rapaz. Essa dúvida já seria salvadora. Cara, velho, essa menina é artista, canta bem, tá aqui no nosso meio, mas alguma coisa, olha que coisa interessante. Isso aí seria o Espírito Santo, a oportunidade que o Espírito Santo precisaria para poder convencer essas pessoas. Eu vejo isso, e o meu posicionamento hoje é pedir ao Jesus Cristo Todo-Poderoso que abra os olhos, que tente fazer, que ele pode todas as coisas. O convencimento vem a partir disso. O Espírito Santo tem esse poder de convencer. Agora, a própria Bíblia, que diz que o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, é a mesma que diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É como se estivesse falando, vocês têm capacidade de, mesmo ouvir a voz de Deus, decidir não endurecer seu coração e dizer, não, eu estou ouvindo, mas não estou. Em outras palavras, seria isso. Enfim, essa é minha humilde opinião sobre essa questão aí do que está acontecendo com Priscila. Caramba. Falar sobre Priscila, eu vejo alguns pitacos e coisas que eu pude acompanhar. Não sou a melhor pessoa, nem a referência, não sou jornalista, obviamente. Mas para mim tem um começo, meio e um fim não terminado ainda. E com 2 finais, na minha perspectiva. Eu vou fazer uma anamnese aqui, coisa rápida. Foi prometido a ela em 2015 que ela seria colocada em meio a essas pessoas de forma secular para poder ser utilizada como arma estratégica para poder trazer pessoas para Cristo. Primeiro ponto, eu vi esse vídeo e achei deveras interessante fazer esse comentário superficial sobre ele. Quando se trata de um artista que já tem renome, é muito fácil fazer profecias. Então eu vi, entendo, sei que pode ter sido da melhor forma possível, mas não concordo com tanto. Porém, trazendo desse 2015 para cá, ela seria exorbitantemente inteligente se ela estivesse fazendo essa estratégia de ser colocada no meio e ela descer o máximo possível no que parece ser para o meio religioso, descer o mais fundo do poço, mais encontro infernal que fosse, para mostrar Cristo lá de baixo para cima. Seria uma estratégia que poucas pessoas seriam inteligentes e capazes de fazer. Inclusive ela está fazendo músicas que não são no contexto gospel. Sim. Concorda? Então ela estaria voltada completamente a totalmente um lado que desvia do que acreditamos, e esse lado, ela voltar com tudo de trás para frente, seria formidável. Assim, eu daria aplausos para que se ela soubesse, e se essa estratégia for bem pensada, porque parece ser que realmente foi vendida para o lado que interessou para ela e os viés. Eu não sou religioso, não sou tão adepto à religião,
mas minha vida é comumente escrita na Bíblia e eu tenho essa base também, me redagueio sempre por ela. Então tem coisas que parecem ser incoerentes, mesmo eu não sendo religioso. Eu não estou aqui para poder falar que ela está no caminho infernal, diabólico, o que quer que seja. Eu penso na minha perspectiva de falar assim, putz, tomara que ela não se perca, porque ela não findou a vida dela, entendeu? Ela pode se converter nesse caminho que ela pode estar seguindo, que para a gente parece ser ruim, mas para Deus só Ele sabe. Então, para mim, qualquer julgativa pode ser uma premissa de será que eu estou errando em achar que ela está tendo tal conduta? Mas eu vou me admirar de verdade se ela fizer essa anamnese, vir de lá para cá, trazendo a grande multidão. Então, realmente seria uma estratégia extremamente bem elaborada. Eu não vejo particularmente essa parte publicitária dela tão enraizada. Me parece um sucesso superficial, temporal e que daqui a pouquinho para. Ao contrário de alguns podem estar pensando que a carreira dela pode ser em geral. Eu não vejo essa carreira geral. Eu não consigo, talvez, sou músico e gosto de música e acompanho artistas seculares que em geral e artistas gospel, mas eu não vejo esse enraizamento dessa carreira dela. Então, assim, talvez tenha sido, na minha perspectiva, um grande tiro no pé, se ela está tentando sair do gospel, porque já é complicado, ela tem nome, então conseguiria facilidades em ascensão em igrejas e tal, e isso demoraria um certo tempo para alcançar um auge que não é o mega auge. Você não vê um artista nosso, no meio gospel, tão grande, com tanto tamanho público como os artistas seculares, isso é um fato. Mas, dentro do que nós fazemos, tem uma exceção. A Fernanda Brum é um exemplo disso. Ela só se preocupa em se manter. E eu acho isso, para a minha perspectiva do que eu acredito, com música plausível. Eu não preciso fazer um grande sucesso para mostrar que eu sou esse. E no secular parece que tem muito isso. Parece que tem o artista querendo se evidenciar com a glória dele para ele. Então, quanto mais, melhor. E ela não me reflete ser essa pessoa. Então, espero que a carreira dela, que ela esteja seguindo e esteja almejando, que tenha bastante sucesso naquilo que ela deseja e segue. Eu não estou aqui para julgar, eu percebi que o traço dela mudou e a feminilidade dela perdeu pra caramba e tá me parecendo, me causou estranheza. E eu falei assim, olha, se eu fosse ela, eu tomaria cuidado com a própria imagem, porque se ela quer representar isso, show de bola, mas se não quer, tá aparecendo. Enfim, mas eu lamento se porventura ela fracassar, mas mesmo ela fracassando, a gente vai ter que abraçar ela. Entendeu? Mas tratar ela não mais como artista. Porque eu acho que o público gospel, enquanto religioso, ele vê nessa pessoa a imagem do que queria ser, passa a ter uma adoração para ela e ela se exacerba disso, não entendendo talvez a divisão dessa glória e querendo viver cada vez mais e mais isso, impulsionando para o secular. Então, eu não estou responsabilizando a igreja por ter expulsado ela de lá, mas certamente houve-se, na parte de quem é religioso, são os que falam sobre isso, que houve esse desvio do entendimento dela, porque a natureza dela de entendimento sobre a Bíblia não é o que ela encontrou dentro das congregações. Afinal de contas, se Deus tivesse colocado no coração dela, tivesse nascido a semente, talvez ela continuaria a batalha dela num caminho que fosse plausível como o meio gospel apresenta ser. Entendeu? Fica a minha humilde opinião nessa pincelada rápida, que eu não tenho muito a falar dela. Eu desejo sim o sucesso dela, desejo sim o engrandecimento dela. Eu tenho meus pontos de vista referente à estética, não me agrada tanto, infelizmente não me agrada tanto. Eu achei horrível, sabe? Já foi. Assim, pronto, tudo bem. Eu até achei o Quinto realmente parecida com o Quinto Elemento, mas assim, cara, tá parecendo com o Quinto Elemento, não sei o nome da atriz. Ela, espero que continue fazendo sucesso, mas eu, na parte técnica musical, eu não consigo sentir isso nela. Eu não vejo com a compositora, como Marília Mendonça foi, que também tem seus viés, que parecia ser, e saiu vários vídeos de Marília Mendonça, mas ela não parece ser uma pessoa tão forte quanto Marília Mendonça em termos de composições, mesmo porque a música é uma música de 2 minutos e pouco. Então, quantidade de visualizações são compráveis, principalmente para o público que ela se encontra hoje. Então é muito fácil manipular números com isso. Mas isso é só achismo de uma pessoa que tem um mínimo ínfimo conhecimento sobre o assunto. Bênção apostólica. É isso. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar falando sobre, aí vocês vão ter a oportunidade também de colocar seus comentários, discordar, concordar, enfim. Eu acho que é importante isso, essa troca, e a gente vai estar se preparando para os próximos episódios aí, e gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que você desse seu like para nos ajudar, e é claro, fazer parte dessa construção que é contínua e constante. Tudo bem? Posso fechar? Sim, sim. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos nós. Amém. Saudações.